Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para continuar a nossa super aula sobre o decreto 58052. Esse decreto 58052 foi ditado pelo governador do estado de São Paulo. Este decreto tem a seguinte função: regulamentar a lei federal 12.527, que é a lei de acesso à informação. Então, é o decreto regulamentador. A estratégia que o professor utilizou, já passei para vocês, mas vale a pena a gente reforçar sempre no começo da aula. Eu preparei 6 partes, né? Cada parte é um capítulo específico, né? A gente já trabalhou todos os capítulos anteriores e agora é nesse vermelhinho aqui, que é o capítulo 5º das responsabilidades. Professor, das responsabilidades é isso mesmo. O que acontece, gente? Nós observamos, né, que a legislação aqui trouxe aí diversas obrigações, tá, diversos deveres por parte dos agentes públicos, não é isso? Nós vimos isso aí, esses diversos aí deveres por parte do agente público. O que acontece agora, cara? Acontece o seguinte: se o agente público, tá certo, desrespeitar essa legislação, ele vai ser punido. Então, ele vai ser responsabilizado. Isso que a gente fala para vocês, né? É muito importante eu falar isso para vocês, como isso aqui é um decreto regulamentador de uma lei, né? Aliás, todo decreto é um decreto regulamentador de uma lei. É muito importante você ler a lei que instituiu aquela obrigatoriedade do decreto, tá? É muito importante isso, mas é muito importante mesmo, tá? Por quê, professor? Porque lá no governo federal, lá no 12.527, ele vai ditar as regras. Então, é muito importante que você assista também a minha aula sobre a responsabilidade da Lei 12.527 e mais essa aula, que lá vai, ó, casar, tá? Então, vamos lá. Responsabilidades. Primeira coisa, né? Aqui, ó. Constituem condutas ilícitas que sejam responsabilidades do agente público, né? Lá na 12.527, ele traz também o militar. Aqui só o quê? Agente público, não é isso? Porque o militar é exclusivo da União, é federal, né? Ou seja, conduta ilícitas. O que vai acontecer agora? Agora, o legislador sabiamente vai elencar aqui diversas condutas, e essas condutas é o seguinte: caso o agente público venha a ter um comportamento desse, uma conduta, esse agente vai ser o quê? Responsabilizado, ok? Vamos lá. Quais são essas condutas? Primeira conduta aqui. Então, se o cara recusar-se a fornecer documentos, dados, informações requeridas nos termos deste decreto, retardar deliberadamente o seu fornecimento ou fornecê-la intencionalmente de forma incorreta, incompleta e imprecisa. O quê? Conduta ilícita do agente público vai ser responsabilizado. Segunda conduta do agente: utilizar indevidamente, bem como subtrair, destruir, inutilizar, desfigurar, alterar ou ocultar total ou parcialmente documento, dado ou informação que se encontre sob a guarda ou de que tenha acesso ou conhecimento em razão do exercício das atribuições de cargo, emprego ou função pública, né? 3. Agir com dolo, má-fé, na análise das solicitações de acesso a documento, dado, informação, também uma conduta ilícita. Divulgar ou permitir a divulgação ou acessar ou permitir acesso indevido ao documento, dado, informação sigiloso ou pessoal. A gente sabe que essas informações aqui têm o grau de proteção de restrição, né? 5. Impor sigilo a documento, dado, informação para obter proveito pessoal ou de terceiro ou para fins de ocultação de ato ilegal, cometido por si ou por outrem, né? Sexta conduta: ocultar da revisão da autoridade superior competente documento, dado ou informação sigilosos para beneficiar a si ou a outro prejuízo de terceiros, né? Aí, como eu falo para vocês, que é sempre importante você assistir a aula, a lei da 12.527, ó, por quê? Ó, revisão, cara, né? Esse assunto revisão aqui, ó, ele é melhor tratado na aula da 12.527, ele vai complementar essa revisão aqui. O que é revisão, professor? Periodicamente, as autoridades competentes que a lei assim designar,
elas têm obrigatoriedade de o quê? Revisar o grau de classificação das informações que foram aí sujeitas à restrição, né? 7. Destruir ou subtrair por qualquer meio documentos concernentes a possíveis violações de direitos humanos por parte do agente do Estado. Ou seja, essas são aí as 7 condutas ilícitas. Então, se o cara tiver qualquer uma dessas condutas, ele está tendo um ato ilícito e ele será responsabilizado. Em relação à responsabilidade, a gente vai falar já já. Bacana? Vamos exercitar? Vamos fazer um treino? Peguei uma questão aqui um pouco adaptada para a nossa aula, ok? Vem comigo. IF, Rio Grande do Sul, IBAD 2016, cargo de assistente. Segundo a Lei 12.527 de 2011, constitui condutas ilícitas que ensejarem responsabilidade do agente público ou militar. 1. Agir com dolo ou má-fé na análise das soluções. Ou seja, vamos lá, comando da questão, vem comigo aqui. Segundo a Lei 12.527, professor, mas estou estudando o decreto 58.052. Cara, papo reto. Essas condutas ilícitas são as 7 condutas ilícitas que foram previstas no decreto, na Lei 12.527, são as mesmas condutas previstas no decreto. Ou seja, se você estudar uma, você está estudando o outro. Então é a mesma coisa, tá certo? Ó, o decreto 58.052 é um decreto regulamentador da Lei 12.527. O decreto ele é do Estado de São Paulo. Vem comigo aqui. Condutas ilícitas. São quantas condutas? 7, né? Quem seja responsabilidade do agente público ou militar. Vamos lá? O agente público. O agente público é a previsibilidade somente do decreto 58.052, né, de 2012. O militar, lá nessa aqui, na lei, traz a previsibilidade dos dois, tá? Mas vamos ler esse cara aqui. Ele quer saber da conduta. A conduta são as mesmas. São quantas? São 7. Vem comigo aqui. Agir com dolo ou má-fé na análise das solicitações de acesso à informação verdadeira. Conduta aí que é uma conduta ilícita prevista no decreto e na lei. 2. Acessar ou permitir acesso indevido à informação sigilosa ou informação pessoal. Correto, né? É uma conduta, né, indevida, o acesso indevido, tanto a informação sigilosa, que tem proteção, e também outra informação que tem proteção, a informação pessoal verdadeira, né? 3. Ocultar da revisão de autoridade superior competente informação sigilosa para beneficiar assim a outrem ou em prejuízo de terceiros. Verdadeiro. Ou seja, as 3 condutas estão aí previamente previstas, né? Previamente previsto na legislação, tanto na lei federal quanto no decreto. Ou seja, o item 1, 2 e 3 estão corretos. 1, 2 e 3 equivale à alternativa D de dado, né? Não tem jeito, cara. Estudando com a gente aqui, você fica competitivo, pode ter certeza. Bacana? Então, fechamos aí mais um exercício para a galera. Parágrafo 1º das responsabilidades. Vem comigo aqui. Então, no caput desse artigo, ele definiu 7 condutas ilícitas, todas as condutas vinculadas à lei de acesso à informação. Se o cara pisar na bola em qualquer uma dessas condutas, olha só, ele vai sofrer processo. Atendido ao princípio do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, os 3 princípios constitucionais previstos no artigo 5º da Constituição, as condutas descritas no caput, que são as 7 desse artigo, serão apuradas e punidas na legislação em vigor. O que acontece, né? Lá, na Lei 12.527, ele define claramente a conduta que deve ser punido o agente público. O agente público, lá na Lei 12.527, ele vai ser punido, no mínimo, com a pena de suspensão. Tá aí. Por analogia, né, no mínimo, pena de suspensão. Claro que a pena de suspensão na lei federal está prevista na Lei 8.112. Aqui no Estado de São Paulo, tá, é a Lei 10.261 de 68. Né? Então, aqui para vocês, aqui, esse sujeito aí. Bacana? Pelas condutas descritas no caput deste artigo, poderá o agente público responder também
Então é o seguinte, então o cara ele vai sofrer um PAD, uma sindicância, tá certo? Pena de acordo com a 12.527 de suspensão, né? Tá lá, ele é em vigor. E também vai responder por improbidade administrativa, que é a lei 8.429 de 92, né? Então tá aí para vocês. Então ele vai responder também por improbidade administrativa, né? Coitado desse sujeito, né? Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e eu estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está se preparando para o concurso do Detran São Paulo 2018. Nós aqui da Lá Concursos, nós elaboramos um curso super competitivo, super atualizado, ponto a ponto do edital, com o melhor custo-benefício do mercado. Nós temos 2 serviços, 2 cursos, um para oficial, apenas 10 parcelas de R$30. E o cargo de agente oficial de trânsito por 10 parcelas de R$35, com a qualidade desse professor que você acabou de assistir. Infelizmente, ou felizmente, depende da interpretação do aluno, essa aula que você está assistindo é apenas 30% do total da aula, é uma aula demonstrativa para você sentir confiança, assistir às aulas do nosso professor e gostar do método aqui da Lá Concurso. O nosso curso no site é muito mais completo. O nosso curso no site, nós temos o Personal Coach, que é a metodologia fundamental para a aprovação do aluno. Personal Coach, personal significa pessoal e coach significa treinador. Personal Coach é o nosso projeto pedagógico. Então, como é que funciona assim, esse projeto pedagógico? Linhas gerais. Então, nós temos o conteúdo programático. A nossa equipe pedagógica vai pensar os principais assuntos primeiro, aqueles assuntos fundamentais que sempre costumam ser cobrados em concurso público. Com base nesses assuntos, nós transformamos em metas diárias de estudos, na forma de que, na qual o aluno, cumprindo cada meta de estudos, de cada meta de estudo, ele vai dar um passo importante para a sua aprovação. E nós vamos monitorar o desempenho do aluno no site. Bacana, meus amigos? Então, espero vocês aqui nessa caminhada do Detran São Paulo 2018. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.